Gente, beleza? E eu vim aqui só para poder contar um sonho meu que eu tive há mais ou menos uns 4 anos atrás, mas que para mim foi um marco muito grande e como pareceu muito real aquele sonho, eu fiquei muito chocada, né? Eu fiquei um pouquinho, no dia, né, que eu sonhei, eu fiquei um pouco apavorada e fiquei reflexiva sobre o que poderia estar significando esse sonho, né? Assim, muita gente pode ser que nem ache que seja tão forte, né? Mas para mim, essa experiência foi bem forte, bem significativa, tanto que quando eu me lembro, parece que foi ontem que eu sonhei. E talvez eu cite alguns nomes aqui, eu vou falar uns nomes fictícios, né? Porque eu sonhei com algumas pessoas específicas nesse sonho, só que eu não vou expor aqui essas pessoas. E vou contar. Bom, o meu sonho, ele se passou dentro da igreja, assim, eu tava em casa e depois fui pra igreja. E do início, estava acontecendo um culto especial, né? Isso foi na igreja que eu era antes, né? Eu não vou tentar não falar muitos nomes aqui, citar nada aqui, né? As pessoas que me conhecem vão saber. Algumas pessoas eu contei mais ou menos por cima esse sonho, porque foi uma experiência muito forte. Para algumas pessoas, assim, mais próximas eu contei. E aí eu vou tentar não citar os nomes, né? As pessoas vão ficar aí quebrando a cabeça, ficar falando, é tal, pode ser tal pessoa, pode ser tal pessoa. Mas eu não vou citar, tá, gente? Eu acho que eu vou conseguir falar rapidinho o sonho. Que é o seguinte. Estava acontecendo um culto especial, né? E que assim, que fique claro que foi na igreja que eu era, né? Que não estou mais há muitos anos. E eu moro, né? Para que as pessoas saibam, eu moro praticamente de frente para a igreja que eu ia. E aí, foi nessa igreja que aconteceu tudo, né? Então, eu saía da minha casa e me encontrava com vou colocar assim, com a Chloe, vou colocar assim, que era da minha família, um exemplo. Eu só vou colocar assim, né? Minha família vai quebrar a cabeça aí. Eu me encontrava com a Chloe e falava, a gente precisa ir para esse culto, né? É culto especial, eu não lembro se era um culto de jovens, eu não lembro o que era. Eu sei que era um culto especial. E aí, quando eu descia para a igreja tem 2 entradas. Uma que é, tipo assim, antigamente nessa igreja ela tinha um portãozinho estreito. E a gente entrava por ela, descia uma escadinha num corredor e depois entrava na igreja. Seguindo. E aí, a gente descia, entrava, né? Antigamente era assim. E aí tinha o portão principal, que era na parte de baixo da igreja, que a igreja fica numa descidinha. E aí a gente primeiro entrava por esse portãozinho estreito da igreja, descia os degraizinhos, só que eu me surpreendia e começava a ficar com muito medo. Porque conforme a gente ia descendo os degraus da igreja, né, nesse corredor, e passando pelo corredor, dos 2 lados do corredor, tinha muita, mas muita carne
muita carne podre e um fedor que subia que não dava nem para respirar. Então, eu falava para ela assim, Chloe, vamos entrar logo na igreja, porque credo, que horror, que é isso, que tá acontecendo aqui? Credo, esse cheiro tá muito forte. E aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, e era um monte de carne podre mesmo. Carne, como se fosse carne de açougue. Era um monte de carne podre. E isso tinha no corredor inteiro. Aí, no meio do corredor tem a porta que a gente entra pro templo. E aí tinha no corredor inteiro essas carnes, né? E era um monte. E quando a gente entrava na igreja, mais susto ainda. O que acontecia? Quando eu olhava para os bancos da igreja, a gente olhava assim para as pessoas que estavam prestando atenção no pastor. Tinha várias coisas acontecendo e tudo ao mesmo tempo. O pastor estava pregando, e aí para onde eu olhava era uma coisa que estava acontecendo diferente. Quando a gente pôs os pés ali na porta da igreja, eu e a Chloe, a gente se assustou porque todo mundo que estava sentado na ala da igreja, todos, eles estavam tipo muito retos assim no banco e viravam a cabeça assim. E o que eu me lembro? Eu me lembro que as pessoas da ala da igreja pareciam como se fossem zumbis, sabe? Não que a cara tava estranha, mas no sonho, para mim, era como se as pessoas estivessem mortas, mas que estivessem ainda ouvindo o que estava sendo pregado lá. Só que quando a gente entrava na igreja, a gente via essas pessoas da ala da igreja e essas pessoas estavam só fazendo assim com a cabeça pro pastor. O pastor falava bem alto e era uma pessoa que eu nunca nem vi na minha vida. O pastor não era ninguém conhecido. E as pessoas só faziam assim, ó, com a cabeça. Quando a gente entrou na porta da igreja, todos eles na mesma hora viraram a cabeça, olharam pra gente, voltaram a cabeça e continuaram fazendo assim pro pastor. O pastor falava, né, muito eloquente, e aí as pessoas só ficavam fazendo assim. E aí a gente foi procurar um lugar para sentar. Só que enquanto acontecia isso, quando eu olhava pra frente da igreja, tinha a parte onde tem a banda, a orquestra, e tinha uns gato pingado de gente, que eu me lembro quem são as pessoas, né, que eu também não vou citar o nome. Era pessoas que tocavam, né, algumas pessoas que participam mesmo da parte do louvor instrumental da igreja, mas tinha um grupo seleto, específico, que eu também lembro os nomes, que estava, eu não sei se as pessoas que congregam lá vão saber, que estavam aonde ficava a bateria, ficavam os outros instrumentos de percussão, teclado, ficavam esses instrumentos ali. Então, ali tinha um palco muito grande e alguns músicos bem específicos estavam em um palco assim que brilhava. Só que essas pessoas, elas estavam com um ar muito altivo. E elas estavam lá, muito preparadas, mas para se apresentar como se fosse um show de multidões. Então, elas brilhavam, as roupas delas eram tipo muita lantejoula, sabe? Sabe que nem esses shows secular, que as pessoas, né, fica com aquelas roupas, né, toda brilhosa, né, muito assim. E era praticamente assim. Então, tipo assim, quando eu olhava para um lado, eu vi um gato pingado, né, da parte instrumental, assim, mas toda essa parte, ela brilhava. E eu sentia no sonho que essas pessoas tinham um sentimento altivo, como assim, como se, tipo, eu tô brilhando,
né, dentro da igreja. Não era Cristo que brilhava ali, era as pessoas. Eles estavam ali para fazer um show, para receber aplausos, entendeu? Era esse o meu sentimento quando eu olhava para esses lugares, né, do louvor. E essas pessoas estavam lá, realmente, as que tocavam, as que estavam cantando, estavam ali fazendo um show para se apresentar. E, tipo, sem se importar com o que estava sendo pregado, né? Porque as coisas aconteciam simultânea. E aí, eu ia sentar na ala da igreja, só que eu fiquei muito assustada de ver isso. Pode até ser simples, mas eu fiquei muito assustada de ver isso daí. Então, eu falei assim, Chloe, vamos sair, eu não tô me sentindo legal aqui, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui olhando isso. Olha, essas pessoas só fazem assim com a cabeça pro pastor. Aí a gente foi em direção à porta dos fundos, né? Que dá acesso à entrada principal da igreja, que é na parte de baixo. Quando eu saí ali também, aí tinha nos cantos da escadaria da igreja, lotado de carne podre, fedendo, um monte de mosca nessas carnes podres. E o que me vinha assim na cabeça? Muita coisa, tipo assim, eu olhava para aquelas carnes e na minha cabeça vinha assim, coisa encoberta. Eu não sei porquê, mas vinha coisas encobertas. E aí eu ia descendo, quando do lado de fora tem um muro bem grandão na igreja, né? É um muro da igreja, só que eu olhava pelas escadarias pro lado da rua e eu via um demônio muito grande, mas ele vinha correndo, segurando uma corrente muito grossa, como se fosse corrente, essas correntes que fecha portão com trinco, né, com trinco e tudo mais. E aí ele vinha com essa corrente e eu via, e a Chloe ia descendo e ela conseguia sair lá na calçada da igreja, e eu falava assim, Chloe, sai daí, tem um demônio aí. E ela não me ouvia, e ela ia subindo pela calçada da igreja, e ela ficava no meio desse muro grandão, né, que dá toda a calçada da igreja, assim, que a igreja é bem de esquina. Então, esse demônio vinha com uma corrente muito pesada, e ele vinha com velocidade, e ele acorrentava a igreja por completo, ao redor da igreja inteirinho, essa corrente. E a Chloe ficava no meio do muro, acorrentada, entre o muro, a corrente e esse demônio. E eu ficava desesperada, tentando tirar ela de lá. E eu falava, sai daí, tenta sair dessa corrente, né? E esse demônio, muito grande, começava a rir muito alto. Ele estava já afastado da corrente e eu ficava, tenta sair daí, se mexe para você conseguir sair daí. A gente precisa se salvar disso. Eu falava, a gente precisa sair daqui, não dá para ficar aqui. A gente tem que se salvar, eu falava. E aí, enquanto eu tentava nesse desespero salvar ela dessa corrente, né, e disso tudo que estava dentro da igreja, a igreja tem uma casa, né, que fica grudadinha com a igreja, né, hoje algumas salas lá, só que no meu sonho, na parte de cima dessa casa tinha uma sacada, e eu via uma outra pessoa, na minha família muito querida, e alguns amigos, né, da igreja mesmo, que estavam tudo na sacada, e eles estavam tudo conversando e rindo, e olhando para cima, onde é a minha casa. E aí eu olhava para cima, via todos eles lá, e aquele demônio gigante colocava fogo naquela sacada. E aí a sacada começava a ficar incendiada, e eu falava assim,
Wendy, né? Que eu lembro que eu falava o nome de uma pessoa específica também. E eu falava assim, Wendy, pula porque você vai conseguir pular. Pula porque não é tão alto. Porque vocês precisam se salvar. Dá tempo de vocês pularem daí. Pula e eu vou te ajudar. E a gente sai correndo daqui. Vamos se salvar. E alguns não estavam ligando porque eu tava falando. E eu falava, pula daí. Porque por mais que você machuque o pé, é só um pé. A gente vai conseguir salvar. A gente vai conseguir se salvar disso. Vamos correr disso, né? E eu ficava desesperada. E, tipo, eu não sei como que foi na hora que eu tava sonhando, mas parecia que eu estava vivendo real esse sonho. Então, pra mim, foi muito desesperador, porque eu via pessoas que eu conhecia nesse lugar, passando por tudo isso. E a ala da igreja só balançando a cabeça. Aquelas pessoas no palco, na parte instrumental, na parte do louvor, brilhando como se elas fossem cantores pop super famosos, entendeu? E aí do lado de fora acontecendo isso. E aí, gente, eu tô contando isso e tá me dando até um tremor aqui por dentro, porque toda vez que eu conto esse sonho, me dá um pequeno desesperozinho, assim, sabe? E eu me tremo toda por dentro, porque pra mim esse sonho foi muito real. E ainda, pra finalizar esse sonho, o que acontece? Eu chamava essas pessoas, né? E elas não conseguiam pular daquela sacada. E eu saía correndo pra minha casa e conversava com a minha família, né? Eu falava, como que a gente vai salvar eles? Eles estão sofrendo, e agora? O que a gente vai fazer para salvar essas pessoas? E aí, tipo assim, eu acabava num desespero total e eu não conseguia salvar ninguém, entendeu? E eu percebia que as pessoas estavam cegas, entendeu? Não via aquilo que eu estava sentindo de desespero, as pessoas não estavam vendo, não estava sentindo, não estava compartilhando do meu sentimento. Então, foi muito forte o meu sentimento de desespero e de querer me salvar, de querer salvar as pessoas que estavam ali, que eram pessoas amigas minhas, algumas que faziam parte da minha família. E foi um sonho muito desesperador, gente. E aí, para tentar ser sucinta, eu vou falar algo aqui que no final, né, desse sonho, depois de ter contado, de ter chorado, porque depois desse sonho eu chorei, né, eu tava meio desesperada, fiquei chorando, e depois eu tomei a decisão de, naquela época, eu senti que aquele sonho fosse algo espiritual. Eu não tô mais na igreja, não estava na igreja quando eu sonhei, eu já tinha saído, só que eu senti que era algo espiritual. Eu não sabia das coisas que estavam acontecendo lá na igreja, e aí só que eu decidi ligar pro pastor, tipo assim, eu acho que eu acabei ligando pro pastor, não sei, não tenho tanta certeza, mas não sei se foi no dia seguinte ou foi uns 2 dias depois. Naquela semana eu liguei pro pastor, eu contei pra ele e falei a forma que eu estava me sentindo e que eu achava que era algo espiritual. E aí, esse pastor me ouviu e falou que a decisão que eles tomariam era intensificar as orações para que Deus desfizesse todo o mal que pudesse acontecer ou estar acontecendo, que a igreja não estaria vendo. E assim, gente, eu vou falar algo bem generalizado aqui, rapidinho, porque depois eu quero falar um pouco sobre o sonho e sobre religiosidade. Eu acho que, de uma forma geral, as igrejas têm passado momentos de muita cegueira, né? As coisas têm passado muito desapercebido, sabe? Coisas que as pessoas hoje atribuem como coisa, é pequena, não tem nada a ver, sabe?
E eu acho que esse sonho, por mais que fosse específico para mim, com pessoas que eu conheço, né, que eu vi nesse sonho, gente, eu ainda tô tremendo. Esse sonho eu atribuo a muitas igrejas, porque eu acredito que muitas igrejas estejam passando por momentos ruins, eu não sei, pode ser só na área espiritual, e que muita gente, muito pastor, muito líder que tá lá no púlpito, as pessoas de cada departamento da igreja não estão enxergando. Então, eu acredito que é um momento de a gente intensificar realmente nossas orações, prestar atenção, porque o mundo espiritual existe, o sobrenatural, né? As hostes espirituais, né? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu não tô vendo, mas aqui no mundo espiritual existe um conflito, é uma briga constante, né? É o mal contra o bem, é anjos e demônios, e a gente tendo que fazer escolhas, e muitas vezes dentro da igreja a gente tem feito escolhas e tem balançado a cabeça para coisas que não agradam a Deus. Então, para fechar assim o meu sonho, né, que já foi bastante tempo, eu fiquei muito chocada. Isso já faz né, que nem eu falei, já deve fazer uns 4 anos atrás. E uma coisa que eu quero pontuar aqui, e que eu vou até colocar para vocês verem, pode ser até chocante e um pouco assustador, vocês não vão gostar, eu também não gostei na época. Mas assim, depois que eu sonhei com isso, tem uma cantora que um monte de gente critica, mas eu gosto muito. Ela é uma cantora gospel. E assim, na sequência do meu sonho, ela tava para lançar uma música, né? E é óbvio que ela não me conhece. Porém, gente, pasmem, e eu fiquei muito mais chocada, porque todo esse meu sonho me parece. Eu vou colocar a música, vou até colocar um pedacinho do clipe para vocês verem. Eu vou deixar um link, não sei. Vou deixar aí na descrição para vocês saberem. A música e o clipe praticamente que contou de um outro ponto de vista, né? O meu sonho. Entendeu? E eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, foi exatamente isso que eu sonhei, entendeu? Porque as pessoas estão realmente cegas. E foi assim, na mesma semana ela lançou essa música. Quando eu vi o lançamento da música, eu fiquei muito chocada. Eu falei, caramba, parece que só para confirmar o meu sonho, Deus colocou na mente dela também, e ela transformou em música, e transformou em clipe, e que para mim foi muito assustador. E uma coisa que eu tenho que pautar aqui é que, gente, eu não assisto filme de zumbi, tá? No meu sonho, as pessoas lá da igreja pareciam zumbis. Mas eu não assisto esse tipo de filme. Eu não fui dormir de barriga cheia. Eu não fui dormir depois de uma conversa muito... Não, foi um dia comum. Você entende? Foi um dia comum. Eu fui dormir e aí sonhei com essas coisas. Eu nem gosto. O clipe que essa cantora fez é um clipe que eu nem gosto hoje. Eu não gosto muito de assistir porque eu não curto, né? Esse tipo de coisa. E vocês vão ver, o clipe é bem forte e eu atribuí com o meu sonho porque eu achei o meu sonho muito forte. Eu achei que tinha tudo a ver. E depois vocês vão conferir o clipe. Muita gente não vai gostar, mas assim... tentem assistir até o final, só pra vocês ver aí. Aí vocês me falam, tá? O que vocês acharam. Se vocês acham que tem a ver com o meu sonho ou não tem a ver, tá? Porque foi tudo muito assim na sequência, gente.
fiquei chocada com o sonho. Naquela semana eu fui e contei pro pastor, que estava pastoreando no momento, e aí na sequência veio o clipe da música. E eu fiquei horrorizada. Então eu acho que tudo ligou uma coisa com a outra. E passando esses anos todos, eu ainda acho que isso é atual, sabe? Então, por esses anos todos, eu falei, eu nunca vou contar esse sonho, eu nunca vou contar esse sonho pra ninguém, eu nunca vou contar esse sonho pra ninguém, vou só colocar em oração. Só que eu decidi contar porque eu acho que pode ser que desperte alguma coisa em alguém, sabe? Eu acho que pode ser algo que pode despertar. Ou, tipo, tirar esse tampão dos olhos que muita gente tá dentro da igreja. E isso de qualquer igreja, não tô falando nem de denominação aqui. É porque eu estava nessa denominação. Desculpa, gente. Então, eu espero que vocês comentem bastante aqui pra mim saber o que vocês acharam, se acharam forte, se acharam fraquinho. Tipo assim, não importa, tá? Porque pra mim foi real, entendeu? Assim, eu só quero saber, assim, tipo, se pra vocês isso também chocou, entendeu? Como chocou pra mim, tá? E aí, lá nos stories, depois vocês vão conferir lá nos stories que eu vou falar um pouquinho mais do... Meu filho acordou. Vou falar um pouquinho mais sobre o sonho e sobre religiosidade. Eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês a respeito disso e eu tenho uma coisa muito importante para fazer e eu vou fazer lá nos stories. Eu quero falar específico com algumas pessoas e espero que essas pessoas me entendam. E algo que tá no meu coração também e que eu quero muito falar, eu quero muito dividir isso com vocês, tá? E tomem isso como algo que foi o que aconteceu comigo, tá? Foi uma coisa específica, mas eu atribuo a muitas igrejas que podem estar passando por isso que eu resolvi contar, tá bom? Como uma forma de alerta, tá bom, gente? E eu vou lá ver meu filho que acordou. Um beijo pra vocês e deem um like aí, me ajuda aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas, pode ser que tem gente que vai dar um clique, que vai virar uma chave na mente dessas pessoas. E eu vou deixar aqui também o link de uma pregação que fala muito sobre a religiosidade e eu gostaria que vocês também pudessem assistir essa pregação, que foi muito importante para mim e ela tem tudo a ver com o que eu vou comentar com vocês sobre esse sonho. Eu acredito que tem tudo a ver, tá bom, gente? Deixa eu ir lá. Um beijo para vocês, que Deus abençoe vocês e que a gente possa se desvincular dessa religiosidade, né? Desse tampão que tá nos nossos olhos. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.